WhatsApp, certo? Para tirar dúvidas, como é que vocês fazem uma tarefa em casa, que estão cheio de dúvidas, entregam essa tarefa com dúvidas e não tiraram a dúvida no WhatsApp? Não dá para entender, tá? Então, está acontecendo, não no grupo de vocês, mas esse tipo de coisa está acontecendo. Vocês podem tirar dúvida por e-mail, eu estou sempre respondendo os e-mails, né? Vocês podem tirar dúvida pelo WhatsApp e vocês mandam a tarefa com coisas erradas, com coisas que não fizeram direito, e ainda dizem que não entenderam, mas tem um canal para perguntar, né? Tem um grupo para perguntar. Eu queria saber, vocês têm vergonha de perguntar em um grupo? Alguém abre aí. O Henrique disse que não, o Vitor disse que não. Quem tem vergonha, gente, de perguntar no grupo? O Nicolas também não. Arthur também não. Tá, então assim, ó. Sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem lá no grupo. Professora, eu não estou conseguindo fazer, por exemplo, vamos imaginar aqui, o exercício 2, eu não estou entendendo como é que faz. Eu vou explicar, certo? Eu posso até gravar um videozinho curtinho explicando, certo? Porque eu não tenho muito recurso, mas isso daria, né, para fazer. Então, vocês têm que perguntar, né? Porque essa matéria, ela assim, claro, eu considero muito tranquilo, né? São conceitos básicos, mas eu sei que são muitos detalhezinhos para vocês pegarem. Então, às vezes, houve a explicação, né? Se eu não for para o livro estudar aqueles conceitos todos, na hora que eu vou fazer, eu esqueço. Mas a professora disponibilizou um canal para isso, para tirar as dúvidas. E eu já cheguei a pensar em desfazer o canal, porque ninguém tira dúvida, né? E aí eu recebo tarefa essa semana, as pessoas me dizendo que estavam com dúvida para fazer. Não dá para entender, certo? Tem pessoas que não, que fizeram tudo, deu para ver que entendeu tudo, né? Mas teve gente ali que me entregou rapidinho, acho que foi a primeira pessoa a entregar, né? E aí dizendo, olha, eu fiz o que pude, eu não estava entendendo muito bem, uma coisa assim que falou, né? Mas aí, quem não entendeu, volta a repetir, fui eu, tá? Porque tem um canal para tirar dúvida, tá bom? Então, aqui, ó, gente, eu pedi para vocês fazerem a tarefa, pedi para vocês entregarem a tarefa, muitos já entregaram, outros não entregaram ainda, e eu resolvi que eu vou corrigir essa tarefa hoje com vocês, porque eu senti que tem algumas coisinhas pegando, então nós vamos fazer a correção dessa tarefa juntos aqui. Isto não significa, tá, que quem não entregou ainda tá liberado de entregar. Vai entregar do mesmo jeito, com tudo certo, Luísa participando. Com tudo certo, porque daí já foi corrigido mesmo, mas não interessa. Eu quero até que vocês entreguem a tarefa, tá? Mas eu vou corrigir, porque eu acho que está faltando algumas coisinhas ali para alguns alunos entenderem direito a tarefa, certo? Tá bom, Henrique, tudo bem. Gente, aqui, ó. Vocês têm na tarefa de vocês uma questão que é o seguinte: qual é o número de massa de um átomo constituído de 7 prótons? Quando eu digo que o átomo é constituído de 7 prótons, que ele tem 7 prótons no núcleo, eu já estou descobrindo o número atômico dele, tá? Então, se ele tem 17 prótons, o número atômico dele é 17. Daí diz mais, 18 nêutrons. Esse átomo tem 18 nêutrons, certo? E 17 elétrons. Claro, se é um átomo, é nêutron. Se ele tem 17 prótons, ele vai ter 17 elétrons, certo? Mas o que está pedindo aqui é o número de massa. E o que é o número de massa? O número de massa, que é representado pela letra A, tá? É igual a Z, que é o número de prótons, aqui poderia ser Z no lugar de P, mais nêutrons.
Então, A vai ser igual a prótons, que é 17, mais nêutrons, que é 18. O número de massa vai ser 35, certo? E eu pedia para vocês virem na tabela periódica, né, e procurar que elemento tem o número de massa 35, certo? Então, gente, aqui, ó, esse elemento é o cloro, tá? Que tem número de massa 35, certo? Aqui, na tabela periódica de vocês, certo? Deixa eu ver como é que ela é colocada aqui. Tá aqui embaixo o número de massa dela, 35. É próximo de 35. E eu já expliquei para vocês que isso aqui é o número de massa, né? E o que está lá na tabela periódica embaixo é a massa atômica. E daí lembram que na outra aula eu falei dos isótopos e que a massa atômica, a gente pega um átomo padrão, pega os isótopos daquele átomo mais abundantes na natureza e se calcula por uma média a massa atômica, tá? Então era fácil de achar que quem se aproxima a massa atômica aqui, né, do 35 é o cloro, certo? Bom, então, entenderam essa questão? Todo mundo entendeu? Bota aí um sim rapidinho. Ok? Bom, essa segunda questão aqui, ela é muito simples também, né? Simplesinha mesmo. Ó, essa segunda questão diz assim, ó, qual o número de prótons, nêutrons e elétrons nos seguintes átomos? Diga qual o nome do elemento químico representado. Não dá para ver o quadro inteiro, eu sei. O recurso aqui não é o bicho, tá, gente? Eu tento o máximo. Eu vou tentar escrever mais para baixo, daí vocês veem, tá? Aqui, ó, eu tenho assim, KR 84, 36. 84, 36. Aqui, me digam, o que representa esse 84 aqui é o quê? Falem aí. Número de massa, tá? Não é massa atômica, isso aqui é número de massa, certo? Tá? E número de massa, tá? O que esse número representa? 84 é a quantidade do que tem no átomo. Bora? Pode abrir o microfone e responder, quem sabe. Nêutrons e prótons no núcleo. Então, nêutrons e prótons somados deu 84, certo? Se eu quero saber o número de nêutrons, e isso aqui é nêutron mais próton, isso aqui é só próton, o que eu faço? Hein? Eu vou diminuir isso aqui, que é o número de massa, do quê? Do número atômico, certo? E aí eu vou ter o quê? Nêutron é igual a quanto aqui nesse caso? 48, certo? E esse átomo aqui é o criptônio. Ó, as tarefas que eu corrigi já, vem assim, ó. Então, se eu coloco no enunciado que tem que achar o elemento químico, certo? Que tem que colocar o nome do elemento químico representado, tem que colocar o nome do elemento químico representado. E algumas pessoas que me entregaram não colocaram. Então, isso é um erro de interpretação de questão, certo? Porque eu estou pedindo duas coisas ali. Eu estou pedindo o número de nêutrons e eu estou pedindo para colocar o nome do elemento químico. Muita gente colocou só o número de nêutrons, certo? Tá? E não colocou o número de elementos químicos. O nome do elemento químico, certo?
A letra B tinha o nióbio, desculpa, o níquel, né? O níquel, número de massa 59 e número atômico 28. O que eu tenho que fazer? Ó, de novo aqui, né? Mesma coisa. Ó, Ni, número de massa 59. E número atômico, que é o número de prótons, 28. Tá? O que eu vou fazer novamente? Aqui eu tenho o número de massa, tá? Que é prótons mais nêutrons, né? Eu vou diminuir, então, isso aqui do número de prótons, né? E eu vou ter como resultado N igual a 31, o número de nêutrons, certo? E esse é o níquel, é o elemento químico níquel. Alguém fez uma pergunta aí? Desculpa que eu me machuquei aqui, não consegui ver. Se for pergunta, por favor, faça de novo, tá? Não? Tá. O outro átomo é o K, 39 e 19. Ó, o K, 39 e 19. Novamente, eu olho para cá, isso aqui é número de massa. Então, isso aqui é igual a prótons mais nêutrons, certo? Tá? Se é igual a próton mais nêutrons, se eu quiser saber o número de nêutrons, eu vou fazer o quê? O número de nêutrons vai ser igual a 39, que é o número de massa, menos, eu retiro daí os prótons, certo? Isso aqui dá quanto? 20, né? Deu para entender essa questão? Todo mundo entendeu essa questão? Todo mundo já sabe, assim, e é o potássio, exatamente. Todo mundo sabe direitinho calcular o número de nêutrons já, que eu vou ter que tirar os prótons do número atômico para conseguir o número de nêutrons, certo? Eu tenho que tirar o Z, né? E o Z é igual ao número de prótons, tá? Então, vamos ver agora a outra questão. Pois é, mas aí o que me preocupa é isso, né? Que a questão pedia qual é o primeiro elemento químico, é o criptônio, tá? O primeiro lá, o da letra A, criptônio, tá? Z é prótons ou número atômico? Gente, Z representa sempre que tiver, sempre assim, ó, aqui, ó, tá? Não faça pergunta porque eu tô de costas, eu não vou ver mesmo. Aqui, ó. Ó, sempre que aparecer Z, tá? Isso aqui é a representação do número atômico, certo? E o que é esse Z aqui? Esse Z é igual ao número de prótons, certo? Tá? Então, quanto massa, quem é que falou massa? Não, gente, aqui, ó, presta atenção, tá? Eu tenho Z representa o número atômico, tá? E o número atômico é igual ao número de prótons, certo? Tá? A representa número de massa. E o que é esse número de massa? É Z ou, posso falar também P, né? Então, pode ser Z mais N. Ou, no lugar do Z, eu posso botar P mais N, porque Z é igual a P. Z é igual ao número de prótons. Ok? Certo? Muito bom.
Vamos para a terceira questão, tá? Acho que eu vou ter que pegar um alquim. A terceira questão, a gente tem que saber muito bem os conceitos de isótono, isóbaro, isótopos, né? Para fazer. Porque a terceira questão fala assim, ó. Os átomos, quando eu vou fazer uma questão assim, que envolve, esse é isóbaro daquele, isótono do outro, não sei o quê, eu vou fazendo por partes. Então, eu vou lendo a questão e vou fazendo o seguinte, ó. Os átomos A e B são isóbaros e isóbaros, tá? Então, A me diz ali que o A, ó, vê se dá para ver. O A, o número atômico de A é 20, certo? E aí ele tem um X que a gente não sabe. O número de massa dele a gente não sabe, é X, tá? É um número que a gente não sabe, por enquanto, tá? O B, o átomo B, é número de massa 40 e número atômico 19. Só que a questão já começa dizendo assim, ó, os átomos A e B são isóbaros. Se eles são isóbaros, o número de massa deles é igual. Então, esse X aqui, tá? É igual ao quê? A 40. Se está dizendo que são isóbaros, tá? Está me dizendo que eles têm número de massa igual. Se eles têm número de massa igual, esse X é igual a 40, certo? Alguma pergunta? Não? Até aqui tudo certo, então. Tá. Continuando. Continuando aqui, ó. Um terceiro átomo, o C, tá? É isótono de B. Ele é isótono de B. Se ele é isótono de B, ele tem o quê, gente? O mesmo número de nêutrons. Se esse aqui é isótono, este é isótono desse, tem igual número de nêutrons. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e ver aqui qual vai ser o número de nêutrons desse, porque daí eu sei que vai ser o número de nêutrons desse aqui também. Então, aqui, ó, vai dar o quê? Número de nêutrons igual a 21, certo? Tá? Então, o que que acontece? O número de massa de C vai ser o quê? Vai ser igual a A, que vai ser Z21 mais 21, certo? Então, o que que acontece aqui, ó? Tá? Ó, vai ser 21 mais 20. Não, 21 mais 21, certo? Então, qual vai ser o número de massa aqui? É o número de massa que está pedindo, né? É, o Y. Vai ser quanto, gente? 42. Vai ser o Y, certo? Deu para entender? Ou não? Ou complicou? Se complicou, a gente volta tudo de novo, tá? Não entendeu? Então vamos voltar. Até aqui entendeu? Até aqui tá tudo entendido?
Gente, até aqui, tudo bem, né? Então, aqui, ó, vamos para o C. O que que diz do C? Diz que ele é isótono. Ó, o C é isótono de B. Se é isótono, tem o mesmo número de o quê? Nêutrons, certo? Então, eu tenho que descobrir quanto é que é o número de nêutrons de B, que vai ser o número de nêutrons de C, certo? O número de nêutrons de B é 21, certo? Isso é o número de nêutrons. O número atômico de C é quanto? É 21, certo? E o número de massa de C vai ser o quê? Vai ser nêutrons, que é 21, porque ele é isótono de B, mais 21, que é o número atômico dele, que é o Z, que é o número de prótons. Então, o número de massa, o Y aqui, vai ser igual a 42. Deu para entender agora? Se não deu, eu explico de novo. Vamos lá. Deu, ok. Vamos lá, quem mais? Deu. Mais ou menos, vou explicar de novo, então. Deu, entendi certinho. Que ótimo. Entendi, tá? Então, vamos voltar tudo. Começar tudo de novo, tá? Aqui, ó. Vou fazer tudo de novo, tá? Porque é muito importante que vocês entendam bem esses exercícios aqui, certo? Vamos lá. Ó, eu tenho que estar olhando aqui, que eu estou com outro computador aqui, daí eu fico lendo a questão, tá? Então, vamos lá. Os átomos A e B. Vamos de novo. A e B, tá? A e B. São isóbaros. São isóbaros. Eu tenho ali o átomo A, número atômico 20. O átomo B, número atômico 19. O átomo A, eu não sei quanto é o número de massa, certo? E o átomo B, o número de massa é 40, tá? Tem ainda um átomo C aqui, certo? Então, vamos por partes. Ali diz assim, ó, A e B são isóbaros. Quando diz isso, eu já sei quanto é que vale o X. Por quê? Porque o X é o número de massa. E se eles são isóbaros, eles têm massa igual, certo? Então, se esse aqui, o número de massa é 40, e eles são isóbaros, esse aqui também é 40, certo? Tá. Vamos lá. Esse átomo C aqui, ele tem o número atômico 21. Não se sabe qual é o número de massa dele, que é o Y, que eu quero saber. Só que a questão me diz o seguinte, que C é isótono de B. C é isótono de B. Tá? Se é isótono, tem o mesmo número de nêutrons. Então, eu vou calcular o número de nêutrons de B. O número de nêutrons de B é igual a 21, 40 menos 19, tá? Então, agora eu tenho o número de nêutrons dele e tenho também o número de prótons. Ora, se eu tenho o número de nêutrons e tenho o número de prótons, eu calculo o número de massa, que vai ser 21 mais 21. A é igual a 42. Então, o Y é 42. Entendeu, Luiz? Legal. Quem mais? Uhum. Agora foi, que ótimo. Tudo certo, então, gente, até aqui? Então, vamos continuar. Só um minuto que eu tenho que só dar uma olhada aqui, gente, rapidinho.
Vocês dão uma olhadinha para mim aí se essa aula vai até que horas? Ai, meu Deus, não vai dar para terminar de 11h05? Tá. Ih, tá quase na hora. Tá, então vamos lá, ó. A gente tem a questão número 4 aqui. A questão número 4 tem assim, ó, considere a representação LI. Ó, LI 7, número de massa, 7, e número atômico 3, tá? Aí pede assim, ó, pede para a gente determinar o número de prótons. Ora, o número de prótons está aqui. Então, prótons é igual a 3. O número de nêutrons. Se prótons é igual a 3 e esse 7 representa a quantidade de prótons e nêutrons que eu tenho lá, certo? Eu vou tirar 3 daqui, que são os prótons, para ficar só os nêutrons, certo? Número de nêutrons, 4. Que pede mais elétrons. Número de elétrons. É um átomo. Se é um átomo, é neutro. Se é neutro, tem o mesmo número de cargas positivas, que são os prótons, e o mesmo número de cargas negativas, que são os elétrons. Então, também é 3, certo? Depois pergunta assim, partículas no núcleo. Olha a pegadinha, né? Partículas no núcleo. Não está dizendo se é positivo ou negativo, está perguntando o número de partículas no núcleo. O número de partículas no núcleo é igual ao número de massa, porque o número de partículas no núcleo, né, são... não, Arthur, não conta. Nós estamos falando de partículas fundamentais, tá? Então, gente, aqui, ó, o número de partículas no núcleo vai ser 7, tá? Então, número de partículas 7, tá? Depois pergunta assim, ó, partículas com carga elétrica positiva, tá? São quantas? Quais são as partículas positivas? São os prótons. Então, 3 partículas positivas. Partículas com carga elétrica negativa. Ora, se tem 3 positivas, vai ter 3 negativas. Deu para entender? Todo mundo entendeu essa questão? Arthur, só para te esclarecer, vocês até o ensino médio, vocês só vão trabalhar com prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, vocês vão trabalhar configuração eletrônica, tudo isso, vocês, quando trabalha a configuração eletrônica, o nome já diz, é a distribuição dos elétrons, né, nas camadas eletrônicas que a gente tem que ver ainda, numa próxima aula, tá? Então, não se trabalha com as partículas que foram sendo descobertas depois, que a gente sabe que são muitas, né? Mas que, de certa forma, todo o comportamento do átomo gira muito em torno dos prótons, nêutrons e elétrons, tá? Tanto é que a tabela periódica, que a gente vai estudar depois, né, ela está organizada até hoje, né, atualmente, a tabela que se tem, né, ela é toda organizada pelos números atômicos, certo? Então, o que acontece? Ela é colocada em ordem crescente dos números atômicos. E por que isso acontece? Porque são as partículas de dentro do núcleo, que são os prótons e nêutrons, que caracterizam as propriedades desses elementos, né? Então, aí depois a gente vai ver na tabela periódica, eles são colocados em famílias, e o nome já está dizendo, famílias ou grupos, né? Famílias por quê? Porque tem propriedades químicas e físicas semelhantes, tá? Então, e
essas propriedades químicas e físicas semelhantes se devem aos prótons e nêutrons, tá? As partículas do núcleo, que vão fazer com que essas propriedades sejam semelhantes, tá? Então, continuando aqui. Ó, aqui eu tenho assim, ó, deu o número de prótons, nêutrons e elétrons da espécie química representada por Ba, que é bário, tá? Aqui eu tenho assim, ó, 2 mais 138 e 56, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é Z, que é igual a P. Isso aqui é o quê? Isso aqui é A, que é igual a Z mais M. E isso aqui é o quê? Isso aqui está me dizendo que isso tudo aqui não é mais um átomo, e sim um íon, certo? Tá? É um íon. E é um íon que traz aqui, ó, 2 mais, certo? Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que esse átomo aqui ficou mais positivo. Se ele ficou mais positivo, se ele ficou 2 vezes mais positivo, é porque ele perdeu 2 elétrons, certo? Perdeu 2 elétrons. Então, olha, se ele perdeu 2 elétrons, o número de elétrons dele, que era 56, porque ele tinha 56 prótons, então ele tinha 56 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons, tá? Então, isso aqui ficou quanto? 54, o número de elétrons, certo? Então, elétrons igual a 54. Prótons, mudou alguma coisa com prótons? Não, ninguém mexeu nos prótons. Lá no núcleo, ninguém mexeu. Se mexeu na eletrosfera, se tirou 2 elétrons, tá? Só um pouquinho. Entenderam? É íons. O nome desse conteúdo aqui, eu estou trabalhando, na verdade, eu estou trabalhando com íons, com isótopos, isóbaros, isótonos, um pouco de tabela periódica já. A gente chama esse estudo, de maneira geral, de atomística, tá? Então, aqui, gente, ó, tá? Prótons vai ser igual a 56, porque ninguém mexeu no número de prótons, né? O número de elétrons mudou, porque ele perdeu 2 elétrons. Aqui está me dizendo que ele ficou 2 vezes mais positivo, certo? Então, o que acontece? Ele continuou com seus 56 prótons dentro do núcleo, mas perdeu 2 elétrons. Então, ele se tornou um íon o quê? Positivo. Se ele perdeu carga negativa, ele ficou mais positivo. Então, ele se tornou um cátion, tá? Que é o nome do íon positivo, o cátion, certo? E nêutrons? Nêutrons eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir o número de massa aqui dos prótons. Então, o número de nêutrons vai ser igual a 82. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Se vocês quiserem, pode abrir o microfone para perguntar, tá? Prótons é carga positiva que tem dentro do núcleo do átomo, tá? E o número de prótons que tem dentro do núcleo do átomo é o número atômico dele, é a identidade dele, tá? Mas o número de prótons, 56. O número de prótons não mexeu nada, não mudou nada, continuou 56. Tá? Quando aparece carga aqui, ó, certo? Se aparecer, por exemplo, 2 mais, perdeu 2 elétrons. Se aparecer 3 mais, perdeu 3 elétrons. Mas
número atômico não mexe. Certo? Número atômico não mexe. Está perdendo elétron lá na eletrocétula. Não está mexendo no núcleo. Entendeu? Deu até aqui? Tá com dúvida na anterior? Qual? Aquela que do lítio? É isso? Gente, vamos lá. Alguém disse assim, tô com dúvida na anterior, na do lítio, é isso? Tá. Qual é a dúvida? Tá, dúvida na 4. Mas qual é a dúvida na 4 que você tem? Prof, é das cargas negativas e positivas. A gente descobriu o que é. Como é as cargas negativas e positivas. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui. Prestando atenção aqui no quadro, ó. Gente, vocês precisam estudar o conteúdo no livro. Porque esse conceitinho aqui já tinha que estar muito claro. Ó, essa representação aqui, 7 é o número de massa, certo? Então, aqui, o número de massa, eu já falei prótons mais nêutrons, certo? Aqui, 3 é o número atômico. O que é um número atômico? É o número de prótons que um átomo tem no seu núcleo. Então, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Eu tenho o núcleo, certo? Tá? Desse átomo aqui do lítio. E eu tenho 3 prótons aqui dentro. 1, 2, 3. Certo? Só que o número de massa dele, o número de massa é igual a Z, que é 3 prótons, cargas positivas. Os prótons são cargas positivas, tá? Mais nêutrons, que não tem carga. E se isso aqui somado dá 7, nêutrons tem que ser quantos? 4 nêutrons, mas os nêutrons não têm carga. Então, qual o número de carga positiva desse átomo? 3, porque são 3 prótons. E os prótons têm carga positiva. Tá? Deu para entender? Se ele é um átomo, não é um íon, não está aparecendo carga nenhuma aqui, então é um átomo. Então, o número de elétrons aqui nas camadas de valência, nas camadas eletrônicas, vão ser 3 elétrons também, tá? Eu sei que vai ter 2 aqui na primeira camada e 1 aqui, tá? Certo? Então, qual o número de cargas negativas? 1, 2, 3, porque são os elétrons que são as cargas negativas, tá? Daí, partículas no núcleo. Quantas partículas tem no núcleo? 1, 2, 3. 3 positivas e 1, 2, 3. 4 que não tem carga. Quantas partículas no núcleo? 7. Tá? Deu para entender agora? Gente, está claro para todo mundo isso? Obrigada. Entendi. Entendeu? Ótimo, que bom. Vamos lá para essa aqui, ó. São dados 3 átomos genéricos, A, B e C, tá? Então, de novo, para os nossos átomos. A, B e C, tá? Deixa eu ler aqui rapidinho. O átomo A tem número atômico 70. Então, o A, número atômico 70, tá? E número de massa 160. O que mais aqui? O átomo C tem 19 nêutrons, sendo isótopo de A. O átomo C, esse aqui, tem 19 nêutrons, certo?
E ele é isótopo de A. Ele é isótopo de A. Se ele é isótopo de A, qual é o número atômico dele? 70. Certo? Isótopo de A. O átomo B é isóbaro de C e isótono de A. O átomo B é isóbaro de C e isótono de A, tá? Se o B é isótono de A, tá? O B é isótono de A, quantos nêutrons vai ter o B? Hein, gente? Ah, não é 19, 94. Eu errei aqui, peraí. Está difícil de ler aqui. Só um minutinho que está difícil de ler aqui no meu computador. O átomo C tem 94 nêutrons. 94. Sendo isótopo de A. Então, ele tem 70, o número atômico. O átomo B é isóbaro de C e isótono de A. O número atômico de B... Peraí. Como é que está dizendo? O número de elétrons do átomo B é... O átomo B é isóbaro de C. E isótono de A é isso? Peraí. E é isótopo de... Então, o A está aqui, 160. Gente, espera aí, eu estou confundindo uma coisa aqui, só um minuto. Ah, tá. Aqui, ó. Para eu saber o número de massa desse aqui, eu tenho que fazer o quê? Ó, eu tenho que pegar os 94 desse aqui, que é o número de nêutron, mais o Z de A, certo? Porque eles são, porque se eles são isótopos, né? Para saber o quê? Para saber o número de massa de A, tá? Então, vai ser 94 mais 70. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 164. 164, tá? Aí, se esse aqui é o número de massa... Gente, que rolo que eu fiz aqui. Só um pouquinho. Aqui vai ser 164. Tá? E pergunta qual é o número de... Não estou conseguindo enxergar isso aqui. Cento e sessenta e quatro. Pessoal, acho que tem um erro nessa questão aí, tá? Deixa eu só verificar aqui. No enunciado dela.
Seguinte, eu vou verificar essa questão, tá? Mas eu não tenho isso escrito aqui na minha folha, que ele é isótono. Como é que está escrito para vocês? Para mim está diferente aqui, na minha folha aqui. Quanto é que deu o resultado de vocês? Setenta e quatro? Aham. Tá, eu vou verificar isso aqui na minha folha aqui que eu fiz. Eu acho que eu mandei diferente para vocês, então. Tá? Aí depois eu mando por e-mail direitinho o gabarito, tá bom? Porque aqui não tá aparecendo que é isótopo. Tá? Combinado? Certo. Gente, seguinte aqui, ó. Tá terminando o tempo e eu tenho que dar aula para o 8º ano. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou verificar essa questão aqui, porque ela tá diferente do que eu mandei para vocês, eu acho. E aí, depois eu mando para vocês por e-mail bem direitinho, tá? Porque não tá fechando, o que eu tenho aqui não tá fechando com o resultado 74 que vocês estão falando, tá? A gente precisa de mais uma aula, tá? Antes de entrar na tabela periódica, e antes de entrar na tabela periódica, eu quero trabalhar com vocês as camadas eletrônicas, um pouquinho de configuração eletrônica, tá? E numa aulinha assim só não dá, certo? Então, a gente vai ter que se encontrar de novo, acho que talvez a gente tenha que fazer mais um encontro antes de quarta-feira que vem, que eu acho que a gente tem de novo, né? Eu vou ver direitinho com a Cíntia como é que vai ser, ou se vai ser toda quinta com vocês, mas talvez eu tenha que fazer um a mais, pode ser? Um encontro a mais, vocês topam? Tá. Então tá. Aí essa questão número 6 eu vou verificar bem direitinho para mandar o gabarito para vocês corrigirem, tá? E vou daí explicar, porque aqui tá confuso na minha, não aparece que. Mas enfim, tá? E daí a gente corrige para ver direitinho isso. Talvez eu tenha feito o gabarito, a questão de uma com o gabarito da outra. Não sei o que eu fiz aqui, tá? Mas eu vou arrumar direitinho e daí mando para vocês, tá bom? É que são tantas tarefas fazendo que a gente fica meio zonzo. Oi? Quem te mandou a atividade e tinha algumas coisas erradas, te manda com elas corrigidas depois? Não, não precisa. Não precisa? Tá? Não. Tá? Eu devo ter mandado o gabarito para ti, porque eu sempre mando o gabarito. Eu tenho que olhar agora se esse gabarito tá certo, tá? Principalmente essa questão 6 aí só. As outras já vi que tá certo, tá bom? Tá bom. Tá? Então tá bom. Então, gente, até mais. Procurem perguntar mais lá no grupo, tá? E a gente vai se vendo por aí. Eu vou ver lá no grupo se há a possibilidade da gente fazer outro encontro, tá? Tchauzinho, então.